Teste, 1, 2, teste. E aí, Alan? Tudo bem, professor Clayton? Tudo. Tranquilo. A gente está esperando aqui dar o horário. Tá? Vamos ver que horas são aqui agora. São 5 horas em ponto. Vamos dar mais uns 5 minutinhos, esperar o pessoal poder entrar, e aí o senhor pode começar. Beleza. Precisa colocar terno, Cleiton? Hã? Precisa colocar terno? Não, eu tô porque eu tive reunião no escritório hoje. Eu tô no escritório. Sim, sim. Fala, Alan, tudo bem? Sabe como é que é? Tem muito advogado aí, né? Então tem que estar alinhado. Né? Muitos advogados, a gente fica alinhado. É máfia do terno. Vou pegar minha gravata borboleta lá. Pera lá. Pega lá. Fala, Alan. Tudo bem? Esperar que daqui a pouco o professor Guimarães já entra aqui, o Pugliese. Ô, Raci, precisa colocar terno, cara. Olha aí. E aí, Raci, beleza? Terno não, precisa colocar um blazer. Peraí que eu vou pôr a cueca e gravar. É que nem o desembargador, que nem o ministro outro dia. Né? Que nem o ministro outro dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo, hein? Tudo. Quanto tempo, Raci? Pois é, né? Minutos, 15 minutos, 20 minutos. Oi? Ai. O Vlad tá aí? Não, só entrou, né? Está entrando aqui 5 O professor minutinhos. Guimarães aqui, acho que ele já vai entrar aqui também, o professor Pugliese. Só um minuto aí que eles estão... O Pugliese vai fazer campanha, não? Não, Pugliese não. Tá bom. Então tá bom. Pugliese tá em campanha. Até achei que ele fosse entrar. Falei, ó, você vai, né, professor? Não, eu vou. Vamos ver. Vamos amigos do Cleiton. Olha, 5 minutos eu não consigo falar nem... Só vou falar, oi, boa tarde, meu nome é Álvaro. Esse aqui é o nosso artigo. 10 boa minutos. tarde novamente. Não. O Alan vai dar uma lambuja de tempo aí também. Não quero falar muito também. 5 minutos, não sei. Porque, bom, eu só vou citar os acordos, então, tá bom? Ao invés de ficar O tempo falando... regulamentar brasileiro, né? Elástico, né? Mas falar dos acordos, enfim, não é? Eu vou fazer uma aberturazinha aqui e já vou passar para o Wagner Menezes aí. Eu posso pedir para o Wagner, como o Wagner fez o prefácio, então eu peço para ele começar e fala aqui, enfim. E... Faz sentido, né? É. Não, bem rápido, pode deixar. Assim, não vou ficar entrando em detalhe, claro, dos acordos. Só cito aquele quadro que eu tenho, lembra, com as datas e os acordos. Né? Sim. Depois tem a reunião? Seu Creyson também, não? Doutor Creyson. Ele está congelado, né? Ixi, minha internet tá falando que tá instável a internet aqui. Pô, tô no escritório, aqui é bom. Não cai. Mas eu fiquei possesso com aquele moleque agora. Nossa senhora, você fica puto, né? Porque aí eu levantei e-mail, aí você acha o e-mail, né? Filha da mãe, né? Bom, ainda não deu, vai dar agora, 5 horas, o pessoal já vai. O problema é o seguinte, né, Álvaro? Além de tudo, a confusão da atribuição de mono, né? Aquilo tá uma bagunça. Não, mas esse já era mono 1, ele não me procura, mas eu não, ele quer que eu fique ligando para ele, o que ele quer? Já tem, ainda bem que tem e-mail, dia 30 de setembro eu mandei e-mail com as correções, falou, corrija, falou, obrigado, professor, vou ver e retorno. Não retorna e manda. Isso que me cansa, né? Isso cansa, né? Porque, porra. Esgota, né? Mas já começou? É muita... Esgota, a gente já está esgotado. Aí, cara, que Antes de começar, eu aviso os senhores, vai ser transmitido também pela TV Mackenzie. Aí a gente começa, eu aviso. Olha só, hein, Cleiton, isso tá importante, hein?
É que eu vou tô chique passar. demais. E o Alan fica pondo essa foto dele congelada aqui, dá até uma tontura na gente. Então espere que eu vou pentear o cabelo. Ele está passeando. Vamos pentear o cabelo, Cleiton. Ô, professor Wagner! Tarde, meu Boa amigo tarde. Clayton. Ô, Wagner, seu nome é Cleiton aqui, olha aqui, ó, por causa do link. Ficou Pega bom? mal, viu? Dois Cleiton. Eu Mas acho é um que. Cleiton mais Ô, bonito. o que você acha Pega que mal, pode professor. ser isso aí? Isso é uma paixão em... Cuidado, Meu viu, Deus, professor? Cuidado. vou ter que tomar cuidado, né, Álvaro? Eu Ah, acho que Wagner. Bom, Isso deve ter alguma segunda intenção. Cuidado. e aí, É. Wagner, como é que você tá? Tá Que indo Wagner, Paraná? rapaz, eu me chamo Clayton. É, Clayton, é. Ó, tá todo mundo com o Piese, entrou com o Cleiton, ó. Esse link doido aí, olha lá, todo mundo entrou com o Cleiton, ó. Alô, Tudo Tô bem, me professor ouvindo? Piese? tudo em ordem, Cleiton? E aí? Como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Se me chamar de professor Pugliese, eu chamo de professor Pegoraro, você que sabe. Muito bom. É. E acho que Como só o professor fazemos? Guimarães está faltando aí, ele já deve estar entrando. Deixa eu ver. Tá bom. Pim, 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 pim. E aí, como estamos aí, meus amigos, nesta quarentena, aí, nesses online da vida, hein? Perdendo os cabelos também, Cleiton. Bom, eu e o Álvaro aqui já Já foi. Tá foi. resolvido. É uma vantagem. Eu não preciso me preocupar em pentear, em cortar, é só passar a máquina, tá bom. É uma vantagem. Vamos fazer assim, Parece né? O que- professor Wagner fez o prefácio aí da obra. Wagner, acho que posso passar primeiro para vocês. Pode falar um pouco aí da questão do investimento. Peraí, só um pouquinho, Cleiton, que eu acabei... Eu tô perdido aqui. Ah, achei. Ah, pronto. Então, essa obra, então, é sua e do professor Joaquim Rassi, né? Isso. Rassi. Uhum, tá bem. É, assim, falar ao geral da questão do direito internacional, um pouco aí, a questão do investimento estrangeiro, dar um panorama só Tá bom. rápido aí, não é? Aí depois passo a palavra aí para o professor Álvaro, o professor Rassi, o professor Pugliese e o professor Guimarães. Não sei porque o professor Guimarães não conseguiu entrar ainda. Mas, Alan, como é que está aí o horário? Só avisar se puder dar mais uns 2 minutinhos aí. Professor, pode ficar tranquilo que eu ainda estou aqui configurando alguns aspectos da sala. Tá bom, beleza. Ô, Cleiton, eu posso te pedir um favor? Sim, Eu estou com um grupo de clientes fora me esperando. tá. Eu posso começar falando, embora eu seja o último? Pode. Já começa agora, então eu passo para o professor e vai, e aí eu vou na sequência. Tá bom, infelizmente eu vou ter de sair porque eles atrasaram demais, mas moram muito longe, então eu Tá bom. preciso fazer a fala. Tá Fica bom? tranquilo. Professor Guimarães, boa tarde, professor Guimarães. Professor Guimarães. Mais um Cleiton entrando na sala. Olha lá. Pior que tá com pouca energia ainda por cima da bateria. Professor Guimarães. Está ouvindo a gente, professor? Tá conectando o áudio. Está conectando o áudio. Professor Guimarães. Está ouvindo? Professor Guimarães. Não foi ainda. Ele foi, o Matsuda não consegue abrir. Eu expliquei o que tem que fazer, ele não conseguiu fazer. Professor Ele Guimarães. disse que eu estou errado, então eu vou fazer e mandar para ele e falar, tá aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui para ele. Alguém aí está acompanhando as eleições nos Estados Unidos, hein? Ah, sim, não é? Espero buscar um se É o Álvaro, é o Álvaro.
Liquidou. Professor Guimarães, está ouvindo? Bom, vamos, Liquidou. então, Alan, quiser começar aí, Muito bem. já podemos começar, então. Tá bom. Posso ir? O Alan vai liberar, professor Pugliese, espera um minutinho. O Alan libera aqui, por causa da gravação. Podem começar, fiquem à vontade. Já estamos gravando, já estamos ao vivo. Muito bem, então. Então, vou começar. Professor Pugliese, eu vou só fazer uma apresentação. Nós vamos falar hoje aqui do lançamento do nosso livro, não é? Aspectos atuais do investimento estrangeiro, que contou com a participação dos autores aqui, amigos, não é? De carreira acadêmica, professor Wagner Menezes, da Universidade de São Paulo, professor Pugliese, da PUC, professor Antônio Márcio Guimarães, da PUC também, professor Joaquim Raci, professor Álvaro Moura, dentre outros. Então, vamos começar com passar a palavra aqui para o professor Pugliese, para que ele possa fazer essa saudação aí, falar um pouco da contribuição dele para o nosso livro aqui sobre investimentos estrangeiros, que foi lançado pela editora Raiz. Professor Pugliese, boa tarde, agradeço a sua participação e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Pegoraro. Eu quero cumprimentar todos os coautores do livro. É sempre um momento de grande alegria ter a matéria impressa, né? É uma glória pequena, mas que sempre acrescenta muito à nossa vida. Eu vou falar muito pouco sobre a minha contribuição, foi o último capítulo do livro, em que eu falei sobre a grande questão da confiança e sobre a circulação de capitais, né? Circulação internacional de capitais. Eu cada vez mais me convenço, e comigo tenho vários autores recentes de economia, que a confiança é o essencial até para a fixação do valor relativo das moedas, né, no cenário internacional. Quanto maior o nível de confiança, mais duradouro é o valor da moeda, e, em particular, as aplicações realizadas no exterior sempre dependem intensamente da confiança que se deposita no retorno do capital aplicado. Quer dizer, sem isso, fica muito difícil acontecer alguma coisa. Eu preciso ter um grau excelente de confiança na economia em que eu farei a inversão de meus capitais, né? Particularmente na implantação de novas empresas, por exemplo. Eu preciso encontrar lá, além de tudo, uma mão de obra devidamente qualificada para fazer jus ao empreendimento que farei. E tenho ainda as questões que são não do capital que ficará tanto tempo empenhado, que é aquele capital volátil, né? Que entra pelos mecanismos bursáteis e sai, às vezes, entre um dia e uma noite, não é? E as coisas ficam absolutamente complicadas se não houver uma confiança de que não haverá qualquer interferência sobre o capital localizado nesse país momentaneamente ou em contas ligadas a esse país. Na verdade, o grande problema da intervenção do governo no domínio econômico se põe, mas o que é de mais fundamental é que os níveis de confiança ditam a possibilidade do fluxo, digamos assim, de dinheiro em trânsito pelos diferentes países. Eu fiz questão de ressaltar esse aspecto, e a grande questão da confiança depende do que se chama contingência. Quanto maior a contingência presente num determinado sistema de governo, tanto menor será a confiança depositada na sua manutenção das condições gerais de investimento. Esse é o grande problema, quer dizer, o contingenciamento é absolutamente relevante, e todo o sistema normativo que é desenvolvido, não é, busca basicamente defender o investidor das ações gerais, das ações do governo em que se realiza o investimento. Meu artigo trata basicamente disto, apresenta as principais disposições normativas sobre o caso e, fundamentalmente, deixa implícito um conselho que vem dos gregos, né, basicamente, entre o temor da perda e a audácia do feito, não é? Está todo o grande problema de quem investe. Eu quero ousar porque a ousadia me dá maior ganho e, ao mesmo tempo, eu temo porque a perda é dificilmente reposta. Esse mecanismo mostra basicamente a flutuação do valor tanto das moedas
quanto do stock market, né, das ações, mercado de ações. Basicamente, esse foi o meu intuito, e deixando bem claro que audaces fortuna iuvat, isto é, a fortuna auxilia aos que são ousados ou audaciosos. Não é isso? Quanto maior o risco, maior o ganho. É isso, basicamente. Agradeço pela atenção e espero que comprem o livro para fruir, principalmente dos outros artigos. Muito obrigado, professor Pugliese, pela sua contribuição. Sei que o senhor tem que nos deixar um pouquinho antes aqui, por conta aí de outros compromissos profissionais, mas agradeço muito sua contribuição para o nosso livro, não é? Assim como agradeço os demais autores. E passo a palavra para o professor Wagner Menezes, da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, que poderá comentar um pouco aí sobre a questão do investimento estrangeiro, que muito nos honrou nessa obra com o prefácio, né? Isso engrandeceu extremamente nossa obra. Professor Wagner, muito obrigado. Em meu nome, em nome do professor Joaquim Raci, eu agradeço muito o prefácio da nossa obra e gostaria do seu comentário com relação à questão do investimento estrangeiro aí e algumas considerações. Obrigado, professor Wagner, mais uma vez, pela disposição de tempo aí no lançamento dessa obra. Obrigado, professor. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, tanto para contribuir com o artigo, quanto para escrever o prefácio. Gostaria de agradecer ao professor Cleiton Pegoraro, professor Joaquim Raci. Gostaria de fazer uma saudação especial a todos os autores aqui, começar pelo meu querido amigo, professor Guimarães, né? Nossa referência puckiana em Direito Internacional, o professor Álvaro Moura, professor Alain, todos os professores aqui presentes e que compuseram esta importante obra sobre investimento. Bem, quando nós falamos sobre investimento e no contexto da sociedade atual, nós estamos falando da força motriz que norteia o desenvolvimento econômico dos estados. Uma, inclusive, das bandeiras que foi adotada pelo atual governo brasileiro foi a participação do Brasil na OCDE e a sujeição do Brasil a um conjunto de regras da OCDE. Isso mostra a importância do livro, isso mostra a importância de análises contextuais que se faça sobre os procedimentos de investimento, colocando essa obra e esses temas na vanguarda do pensamento do direito internacional. Especialmente de um ramo do direito internacional que hoje, atualmente, é o ramo que concentra 70% das regras produzidas no campo do direito internacional, são regras sobre direito do comércio internacional, direito econômico internacional. Então, essa obra, Aspectos Atuais dos Investimentos Estrangeiros e Sua Regulação, ela torna-se fundamental para todos os juristas compreenderem como funciona essa lógica de investimento nos estados. Especificamente, nessa obra, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que ela traz. Ela, didaticamente, ela estratifica o conceito de investimento estrangeiro, ela dá uma abordagem sobre investimento estrangeiro, ela trabalha com alguns aspectos específicos, como a análise sobre a participação dos estados na OCDE, dos sistemas multilaterais do comércio, porque, notem, não se trata somente de uma preocupação voltada para a participação do Estado brasileiro, dos estados na OCDE, mas também da inserção dos estados no contexto do sistema do comércio internacional, onde um dos pilares do sistema do comércio internacional e que pautam as ações da Organização Mundial do Comércio é justamente investimento. No campo do direito internacional, por exemplo, existem impactos profundos sobre a sistematização do investimento, que versam justamente sobre posições doutrinárias da América Latina, sobre, por exemplo, a proibição sobre proteção diplomática, uma cláusula
a chamada cláusula Drago, né, sobre a proteção diplomática, ou ainda nós podemos encontrar elementos que fazem uma análise justamente do sistema de solução de controvérsias e em que empresas podem demandar status, ou seja, contribuindo com o alargamento do conceito de jurisdição internacional e de remodelação da jurisdição internacional. Então, eu gostaria de destacar que a obra, tanto pela qualidade dos seus autores, que articulam esses temas voltados para a apreciação do investimento, quanto pelos temas tratados, torna o conjunto da obra de grande relevância para a compreensão e regulamentação contemporânea dos investimentos estrangeiros. Tema que cotidianamente esbarra na atuação dos juristas. Então, com isso, essa obra se coloca na vanguarda e tem uma grande importância, tem importância fundamental no contexto das relações internacionais, das relações econômicas internacionais na contemporaneidade. Eu destacaria alguns artigos que são trabalhados aqui e que dizem respeito justamente a essas análises, como a confiança, expropriação, circulação internacional de capitais, que foi justamente agora exposto pelo professor Márcio Pugliese, a preocupação com a corrupção e ética na arbitragem, diante de sua grande utilização para dirimir questões ligadas aos investimentos estrangeiros e ao comércio internacional, escrito pelo Frederico Gustavo de Souza Straub. Eu gostaria de destacar o artigo escrito por Davi França Ribeiro sobre o Brasil nos acordos internacionais de investimento, ou seja, uma análise fundamental no contexto que se apresenta. O artigo do professor Antônio Márcio Guimarães, junto com a Ariana, sobre os tratados internacionais e a proteção de investimentos estrangeiros. Então, notem que existe uma confluência bastante grande de todos os artigos que são tratados aqui e que vão dialogando e construindo uma linha de entendimento que permite o leitor compreender o sistema de investimento internacional no atual contexto do direito internacional, de um direito que se aproxima muito do direito nacional e de um direito nacional que crescentemente se internacionaliza. Os artigos também do professor Álvaro Alves, do Pedro e do Joaquim Raci sobre sistemas multilaterais e o investimento direto do país, o investimento estrangeiro como força motriz econômica, escrita pelo Júlio, a OCDE e o investimento estrangeiro, escrita também pelo professor Joaquim Raci, André Silva Neto Francischini, e o aspecto jurídicos e econômicos do investimento estrangeiro na América Latina e no Caribe, escrito pelo meu querido Cleiton Vinícius Pegoraro de Araújo. Então, a edição dessa obra é mais que oportuna e é uma obra que vai contribuir essencialmente para o aprofundamento do estudo sobre especificamente investimento estrangeiro no Brasil. Indispensável, recomendo a todos que adquiram a obra para compreender com profundidade o tema. Obrigado, professor Wagner Menezes, por suas palavras. Tenho certeza que não seriam diferentes. Agradeço sua leitura, não é, atenta à nossa obra aí, com relação ao prefácio, e conseguiu passar aos nossos ouvintes aqui nessa tarde, a plateia aqui, todo o panorama do nosso livro, o panorama do investimento estrangeiro no atual cenário global. Muito obrigado, professor Wagner, e passo já a palavra para o professor Álvaro Moura, que fará algumas considerações sobre o artigo que escreveu aqui no nosso livro, não é? E que colocou aqui o nosso livro, essa questão dos sistemas multilaterais de investimentos, e deu uma visão econômica para o investimento estrangeiro. Professor Álvaro, mais uma vez agradeço a sua participação na obra e passo a palavra. Professor, acho que o seu áudio está fechado.
Desculpa. Opa, desculpa aqui, mas acabou. Não sei se está aparecendo slide na tela. Está aparecendo, Alan? Sim. Sim? Então tá bom. Então é por esse motivo que acabei me perdendo aqui no Zoom. A gente tem que aprender a mexer em todos os aplicativos. Mas vamos lá. Bom, eu tenho que passar, né? Eu, em primeiro lugar, pedi aqui um habeas corpus preventivo, né? Diante de tantos membros aí da academia, mais da área de direito, e a gente aqui que é da área de economia, eu vou muito tangencialmente passar por aspectos do direito internacional, mas de forma muito rápida mesmo, até porque o tempo é limitado, mas para trazer um breve histórico dos principais acordos internacionais voltados à área de investimento, né? E, então, em função disso, eu peço né, quer dizer, eu não vou entrar, claro, nos detalhes do aspecto da doutrina do direito internacional, que é aquela que inicia, historicamente, aqui com a doutrina Calvo, né, que não é voltada especificamente para tratar da questão dos investimentos diretos, mas também, então, ela é uma referência que, inclusive, que consta aí nas leituras que eu fiz, influencia boa parte das constituições quando tratam especificamente aqui desse aspecto, tá? Mas antes de entrar nesse rápido histórico desses sistemas multilaterais de investimento, eu vou passar aqui rapidamente, né, um pouco a ideia dos fluxos, né, que a gente tem recentes do investimento direto, né? Recentemente houve uma mudança na metodologia, então o nome dado hoje, né, não é mais investimento estrangeiro direto, e sim investimento direto no país, né? Deixa eu só reduzir aqui. Espera lá. Deixa eu maximizar, que acho que fica mais fácil, tá bom? Então, a gente faz parte aí do livro com essa perspectiva de olhar um pouco quais são os fluxos recentes, quem são os principais países acolhedores, quem são os principais países, entre aspas, aí, exportadores de investimento direto, tá certo? E para, na sequência, olhar um pouco para esse breve histórico dos acordos internacionais, tá? Então, a gente percebe que, olhando para valores correntes aqui, a gente tem que, sobretudo a partir dos anos 90, um crescimento bastante expressivo do fluxo de investimento no mundo, certo? Chegando aí no ano de 2015 a 2 trilhões, né? O fluxo daquele ano foi de mais de 2 trilhões de dólares, né? Mas mostrando aí uma movimentação financeira própria de um novo contexto, né, de globalização econômica, especificamente olhando, que se dá a partir da década de 90, tá? Tendo, né, como um dos seus principais determinantes desse processo de globalização justamente esses fluxos de investimento direto. Tá? Então, a gente percebe que, sobretudo a partir da década de 90, a gente tem aí um crescimento, se olhar, né, um horizonte bastante curto, muito expressivo, continua, né? Semana passada, inclusive, saiu aí, né, os dados preliminares da UNCTAD, né, falando, né, os impactos, inclusive, da Covid, né, que reduzem a metade o fluxo, né, de investimento direto nesse primeiro período do ano aí analisado, nesse primeiro semestre do ano analisado em relação ao ano anterior, tá? Mas, de todo modo, né, o que a gente percebe é uma tendência bastante significativa de crescimento desses fluxos de investimento direto. Olhando pela perspectiva dos países acolhedores, aí a gente tem que há uma mudança, né, bastante expressiva, principalmente a partir dos anos 90, quando então os países em desenvolvimento passam a ser também aí importantes atores no acolhimento desses investimentos, tá? E aí, sobretudo, porque nós temos 2 países que chamam a atenção para esse aspecto, olhando nessa tabela ao lado, que é a China, tá? E o Brasil. O Brasil, pegando aí a média de acolhimento de investimento direto entre o período 2009 e o último que a gente tem de informações, que é de 2019, a gente ocupou aí o 6º lugar, né, de país que mais recebeu investimento direto no mundo, tá certo? Com 4,1% do fluxo total. E a China, né, aí um 2º lugar, né, apesar de estar no grupo aí dos países em desenvolvimento, e claro, mantendo sempre os Estados Unidos aí na dianteira, né, apesar de ter caído, se a gente pegar alguns períodos, alguns anos anteriores aí, né, a participação dos Estados Unidos nesse componente seria mais ou menos de 1/4 do fluxo mundial, tá? Reduziu-se um pouco, tá? E houve uma redistribuição, e essa redistribuição que chama a atenção, olhando para esse gráfico na linha azul, é justamente o crescimento, a tendência de crescimento da participação dos países em desenvolvimento. Tá? Não vou passar por cada um aqui, mas depois eu posso até disponibilizar. Se a gente olhar o estoque, né, de investimento direto, ou seja, olhando o ano de 2019 especificamente, né, a gente tem aí, portanto, que os países desenvolvidos eles detêm aí, olhando pela perspectiva dos países acolhedores, os que estão recebendo esses capitais, cerca de 67%, né, e os países em desenvolvimento 31%.
é relativamente menor, mas já expressando, se nós compararmos algumas décadas atrás, um crescimento também expressivo. Os países ainda em transição têm uma participação relativa bastante pequena, até porque a própria economia desses países ainda é muito pequena. Tá? O fluxo de investimento, agora olhando pela perspectiva dos países que são os exportadores desses capitais, ou seja, a origem desses capitais, tá? Também a gente observa uma mudança importante na característica, quer dizer, se nós pegarmos lá início da década de 70, basicamente esse capital pertencesse aos países desenvolvidos. Tá? Houve uma queda dessa participação relativa com a, claro, contrapartida do crescimento dos países em desenvolvimento. Mais uma vez, aí a gente identifica a China como um país importante contribuindo para essa tendência, tá? E coloca o Brasil numa participação relativa bastante pequena ainda. Quer dizer, a quantidade de capital brasileiro no exterior ainda, no segmento produtivo, ela é bastante modesta, né? A gente tem 0,1% da participação do fluxo global, portanto, ainda bem pequeno. Tá? E, de uma certa forma, esses são os números gerais, né? Tem toda uma discussão que eu não vou fazer aqui, né? Mas o que é importante é trazer essa evidência empírica do crescimento desses fluxos de investimento direto pelo mundo, tá? A inclusão dos países a inclusão dos países em desenvolvimento como importantes acolhedores e também como importantes exportadores desse capital, tá? E a necessidade de se formalizar ou tentar se formalizar acordos de investimento que dessem as garantias para ambos os lados. Há toda uma discussão, um artigo que não dá para ser colocado aqui, mas há a discussão sobre a soberania dos estados que não podem ser comprometidas, mas também a discussão sobre a garantia dos capitais que precisam ser garantidos, seja na tentativa de evitar eventuais nacionalizações. O Brasil mesmo vivenciou isso, né, muito pouco tempo atrás na Bolívia, com a questão da Petrobras explorando gás no território boliviano, tá? Como, portanto, há necessidade de se tentar, né, uma série de acordos que, né, não são tão efetivos, se a gente for analisar, tanto que o que acaba sendo mais efetivo acaba sendo, né, a instituição da arbitragem a partir do sistema de soluções de conflitos, né? Esse mecanismo acaba sendo mais efetivo do que todo aquele conjunto de proposições que foram feitas, ou de acordos multilaterais, que começa lá com a doutrina Calvo. Não vou, então, me ater a cada um desses pontos, senão a gente demora muito, mas esses são, né, de certa forma, cronologicamente, os principais acordos que a gente tem. Fórmula RU, lá de 38, por conta de empresas petrolíferas no México, que foram nacionalizadas, a Resolução 1803, né, de 1962, da ONU, né, que é importante, de certa forma, mais uma vez, para reforçar a importância da soberania, principalmente quando trata de recursos naturais dos países. Está em 65, aí sim a gente talvez tenha aí um dos elementos mais importantes, que é a Convenção Internacional para a Solução de Controvérsia, né, que é o que parece ser o mais efetivo em termos, né, dos acordos que a gente tem, no geral. 74, a Resolução 3203, tá certo? Em 79, a gente tem o acordo aí, né, de conduta sobre transferência de tecnologia, tá certo? Aí o Código de Conduta, né, da UNCTAD, né, que gera uma série de conflitos, porque a UNCTAD entra no campo mais da defesa dos países em desenvolvimento, e aí isso, claro, gera todo um conflito com relação àqueles que eram os principais exportadores, que eram os países desenvolvidos, tá certo? E aí a gente chega no MIGA, né, que é a Agência Multilateral de Garantia de Investimento, o Tratado Norte, né, o NAFTA, né, a tentativa da criação, da inclusão de outros países, né, o Brasil, inclusive, né, foi, de certa forma, tentou-se ali incluir o Brasil no NAFTA e não conseguiu, mas no bojo dos acordos comerciais também se colocou, né, do NAFTA, a tentativa de se colocar acordos multilaterais de investimento. Tá? Em 95, a gente tem lá os TRIMs, também recente e importante, que são acordos sobre medidas de investimento relacionados ao comércio, mas, mais uma vez, né, no bojo das negociações da OMC, se tenta incluir, né, elementos relacionados ao investimento direto. Tá? Os acordos multilaterais de investimento, né, relacionados ao CDE, que tem artigos aqui no livro, então, que inclusive tratam, né, que versam especificamente sobre isso. Mais uma vez, a tentativa em acordos de comércio, de se inserir os aspectos das negociações relacionados aos investimentos. Tá? E o mais recente, aí, em 2014, o acordo de parceria transatlântica que se dá entre a União Europeia e os Estados Unidos. Então, esses são
os acordos que se tentou firmar, que não foram tão efetivos, de uma forma geral, né? Esses instrumentos, eles não possuem um caráter legal vinculativo, e, portanto, né, parte do que eles colocam em proposição, ou seja, o raio de ação passa a ser bastante restrito, e, em função disso, passa a prevalecer os chamados sistemas de solução de conflitos de investimento, que também não vou me ater aos detalhes, tá certo? Então, tem aí quais são, né, as principais instituições, e eu tenho alguns dados aqui, né, que tratam, né, de mostrar qual é a atuação dessas instituições, né, com relação aos processos que são instaurados para a tentativa de solução dessas controvérsias envolvendo investimento direto. Tá? Não vou entrar em cada um desses números, porque é bastante extenso, eu posso disponibilizar esse material, ou também, né, está no livro, parte desse material está já disponível no livro. Tá bom? De certa forma, seriam essas as considerações que eu tenho a fazer aqui de maneira bem sucinta. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado aos demais colegas. Muito obrigado, professor Álvaro. Extremamente enriquecedora a sua fala com viés econômico, né? Tenho certeza que meus colegas do direito internacional, vendo o professor Álvaro, já podemos chamá-lo, não é, professor Wagner? Para falar para os nossos alunos aí, né, direito internacional, né, falando dos tratados, dos acordos internacionais, aí, né, professor Guimarães, né, também. Vou chamar o professor Álvaro. Professor Álvaro, que nós trabalhamos, somos amigos, colegas aí no mestrado da Universidade mestrado profissional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, vou passar a palavra agora na sequência ao professor Guimarães, para que possa fazer sua fala e nos trazer algumas questões relativas ao investimento estrangeiro, à proteção do investimento. Professor Guimarães? Estamos ouvindo, professor. Ouvindo? Sim. Tá. Agradeço mais uma vez, professor Guimarães, sua presença aqui no nosso evento. Agradeço meu ex-orientador de doutorado, grande amigo, professor Guimarães, um dos maiores conhecedores aí, seguramente, do direito do comércio internacional. Então, professor Guimarães, agradeço sua presença no evento, no nosso livro, e a fala nessa tarde aqui para a nossa plateia. Muito obrigado, professor Guimarães. Obrigado mesmo. E passo a palavra. Muito obrigado. Está aqui o nosso livro, que eu tive a honra de participar. Agradeço imensamente o convite do professor Cleiton, de estar aí reunido com tão nobres personalidades do direito e da economia, tratando sobre esse assunto. O Cleiton, como foi meu aluno, eu posso dar uma bronca agora, viu, Cleiton? Você tinha que ter deixado eu falar primeiro, que sou o pupilo. E o mestre, que é o professor Wagner Menezes, tem que falar depois de mim. Né? Eu não posso falar depois do meu mestre, o líder em direito internacional no país, que é o professor Wagner Menezes. Oh, meu A grande liderança. Para mim é uma grande honra. Congressos, grande honra. Congresso, estudo, pesquisa. Então, Cleiton, vou puxar a orelha, né? Da próxima vez você tem que fazer o protocolo correto. Eu primeiro falo os neófitos, depois falam os mestres. Né? E grande parte do que eu tinha para falar, que eu abordo no meu artigo, eu já vi contemplado aí na fala do meu xará da PUC, o professor Márcio Pugliese, da proteção do investimento estrangeiro. O professor Álvaro Moura acabou de mostrar aí a grande importância e a relevância do investimento estrangeiro. Hoje de manhã eu estava dando aula aqui para os alunos da PUC, no bacharelado, essa aula online, né? Estamos todos aí vivendo a pandemia, e falando sobre Mercosul. E explicando para os alunos, né, olha, a dificuldade de se adiantar, de se avançar numa integração regional, são esses problemas econômicos. Como você vai unir forças de vários países diferentes, com situações econômicas diferentes, problemas diferentes, a economia uma hora está boa, outra hora está ruim. A Venezuela era um dos países mais ricos, estão lá sentados em fortunas de petróleo, estão passando fome. A Argentina
já chegou a ter o título, você falar, tinha uma expressão que se falava, o homem é tão rico, mas é tão rico como um argentino, né? Quer dizer, o próprio nome deles, né, de prata. Quer dizer, o Chile também já viveu momentos econômicos fantásticos. O Brasil, essa montanha-russa, uma hora está bom, outra hora está ruim. Agora a gente vive uma certa tranquilidade econômica com o plano real, mas quem é da minha idade já viveu aí inflação 80% ao mês. Quer dizer, é um negócio inimaginável. Então, essa dificuldade de situação econômica dificulta todo o resto, né? Você não consegue programar uma atividade industrial com uma inflação altíssima, com regras nada definidas, quer dizer. E quando a gente fala de investimento estrangeiro, capital que nós estamos buscando, investimento direto para um capital de longo prazo, que vai vir aqui, abrir fábrica, vai produzir, vai fabricar produtos aqui, vai gerar emprego, riqueza, tributos, vai movimentar a economia, e mesmo indireto, que vem, entra na bolsa, compra ações, vai embora, que nem o professor Márcio Pugliese falou, às vezes ele vem para passar uma noite aqui e vai embora, né? Então, os investimentos estrangeiros são importantes, todos, mesmo aquele fugaz, que fica há pouco tempo, são todos importantes, muitíssimo importantes, para todos os países. Não tem... Você vê que os Estados Unidos, que é o maior doador de investimento estrangeiro, também é o maior receptor, quer dizer, ele também recebe investimento estrangeiro. Então, isso é muito importante, mas para que esse investimento chegue, meu pai costumava dizer, meu pai era professor de direito comercial, ele falava que o investimento estrangeiro era uma ave de rapina. Ele vem, né, para se alimentar e foge, e sai voando. É difícil de você segurar. Então você tem que cativar essa ave de rapina, você tem que cativar o investimento estrangeiro. Você tem que dar condições para ele chegar, né? E você tem que dar condições para ele permanecer, né? Se você abrir a possibilidade dele vir, ele vem, mas ele vai embora. Agora a condição está melhor na Argentina, vamos para lá. Agora está melhor na Rússia, vamos para a Rússia. Agora está melhor em Hong Kong. Eles mudam. Eles são voláteis, eles não querem saber. Eles vão onde tem melhores facilidades, né? Onde pode ter maior possibilidade de lucro, de rendimento, eles vão. Então, você tem que primeiro atraí-los. E depois, você tem que segurá-los, né? Agora, bom, já está vindo investimento indireto, mas nós queremos direto, que fique aqui 10 anos, 20 anos, que as empresas venham, construam fábricas aqui, tenham produção aqui, não só investimento no mercado acionário, né? Mas para que isso ocorra, as condições têm que ser favoráveis. E o que nós precisamos ter? Segurança jurídica, né? Acho que todos aqui estavam falando, e eu vi os artigos excelentes, falando sobre corrupção, falando sobre segurança, falando sobre isso. Eu ia comentar também do ICSID, tribunais para solução de disputas de investimento, né? Você tem que ter segurança. Você vai lá no banco e fala assim, bom, vou investir, eu tenho R$1.000 aqui do meu salarinho, vou investir no banco. Aí alguém fala, aquele banco acho que vai quebrar. Você não vai investir no banco. Você vai investir em outro banco, porque aquilo lá está arriscado. Aí você vai lá e aí não, esse banco tá bom, então tá bom, vou lá investir nesse banco. Aí você fala para o gerente, olha, e quando é que eu posso retirar o dinheiro? Não, você pode retirar a qualquer hora. Ah, então tá bom, porque o final do mês eu vou comprar um carro, eu vou precisar do dinheiro. Tá bom, chega no final do mês e fala, não, mudou a regra agora, você só pode tirar o dinheiro daqui 6 meses. Você nunca mais passa naquele banco. Então, as regras têm que ser claras, né? Você tem que dar segurança para o investidor. Eu acho que o primeiro pensamento do investidor é o seguinte, eu posso tirar meu dinheiro de volta? Eu acho que isso é antes da renda. Primeiro ele pensa qual a dificuldade dele repatriar o dinheiro. Eu investi no Brasil, eu posso tirar esse dinheiro e levar de volta ao meu país? Qual que é a dificuldade para isso?
Acho que a segunda pergunta é, bom, quanto que eu vou ganhar de juros, de dividendo, qual o meu benefício em investir no Brasil? Porque a primeira coisa é, bom, não adianta eu ganhar 50%, 100%, se o dinheiro fica preso lá, eu não tiro ele mais. Não adianta. Eu tenho que ter disponibilidade de retorno do dinheiro. Então, você quer segurança para repatriar o dinheiro. Você quer regras de funcionamento do mercado que sejam claras e que não mudem, né? E aí era o que eu falava para os alunos de manhã. Para você ter uma estabilidade econômica que depois vai gerar riqueza e vai trazer desenvolvimento social para o povo, você precisa ter estabilidade política. Os países da América Latina, Brasil inclusive, vivem instabilidade política o tempo todo. Aqui muda o governo, muda tudo. Ah, mas não interessa o cara de esquerda, direita, de norte, sul, não devia interessar, porque o barco devia continuar correndo à frente. E eu citei o caso dos Estados Unidos. Falei, nos Estados Unidos você tem lá um partido, você tem um monte de partido, mas você tem 2 partidos base, né? O republicano e o democrata. Um de centro-esquerda, outro de centro-direita. Não são extremas, nem extrema esquerda, nem extrema direita. É ali, esquerda-direita, mais ou menos, né? E uma hora é presidente de um partido, outra hora é presidente do outro, e não muda muito. O barco, que não é um barco, né? O transatlântico, ele continua seguindo em frente. Uma hora está os democratas, outra hora está os republicanos, e o barco vai em frente. Quantos anos que ele é líder mundial? Não muda. Por quê? Você vai lá no Congresso também, eu estava vendo agora os resultados. Tem, acho que 47 senadores de um partido e 47 do outro. E os representantes do Congresso, né, seriam os deputados, também estão mais ou menos empatados. Quer dizer, há um equilíbrio muito grande. Aqui no Brasil, toda vez que você muda a direção da padaria, muda tudo. Os caras desmontam tudo para montar de novo. Muda todas as regras. Qual que é o problema do investidor? Não sei se eu vou deixar o dinheiro no Brasil, se eu consigo tirar depois. Ah, o rendimento é muito bom, mas né, não sei se eu vou tirar o dinheiro, não adianta investir lá. Quais são as regras? Eu preciso ter segurança jurídica. E o que eu abordei no meu artigo, falando sobre os tratados internacionais. Quer dizer, você assinar tratados internacionais, os tratados bilaterais que sejam, auxiliam, pelo menos fortalecem os laços, né, pelo menos diplomáticos entre os países, de uma certa segurança jurídica. Bom, então o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos aí de proteção, capital, investimento estrangeiro, então tá bom. Então, esse capital pode vir. Se mudar o governo, tem um acordo internacional, um tratado internacional, é política de Estado, né, não é de governo. Então, talvez isso seja de mais valia, né, e possa realmente trazer mais segurança. Se você não tiver segurança, você não atrai e não mantém o capital estrangeiro. O mercado, né, eu também, a lei internacional milita aí na área comercial, o mercado, ele vive do crédito, credere, acreditar. Nós temos que acreditar. Se você não acredita na moeda, ela não vale nada. Se você não acredita no banco, ele quebra. Se você não acredita numa marca, ela não é vendida, não é comprada. Não adianta. Nós temos que acreditar. Às vezes, acreditar é mais importante do que a realidade. Pode até não ser lá essas coisas, mas você tem que acreditar que o negócio é para valer. Então, o nosso problema maior, e aí o Pugliese, repetindo o que o Pugliese já falou, essa credibilidade, a segurança. E eu acho, né, modestamente, que os tratados internacionais podem ajudar, né, a trazer um pouco mais de segurança jurídica para o mercado como um todo e atrair os investidores e também manter esses investidores por mais tempo. Acho que a nossa visão, a nossa percepção foi nesse sentido de como os tratados internacionais poderiam auxiliar
a trazer um pouco mais de segurança, mais de conforto para os investidores. Porque se você realmente não tiver isso, aí é uma roleta russa, né? Se você vai lá, arrisca. Aí o Márcio usou o latim, eu vou usar o popular do Chacrinha, né? Que não arrisca, não petisca. Você, grandes riscos, grandes lucros, mas também grandes perdas também, né? Tudo bem? Então, não vou me alongar, já falei demais até, espero não ter contrariado o meu mestre Wagner Menezes aqui com as minhas palavras. Ele nos agraciou com o prefácio aí, fez também a colaboração para o nosso livro lá do nosso grupo de pesquisa, que eu também aproveito para agradecer uma vez mais. Agradeço o professor Cleiton, toda a equipe aí do Mackenzie, não só pelo livro, mas também pelo evento que está acontecendo aí, ontem e hoje. Parabéns pela realização. E fico muito orgulhoso de estar participando junto com pessoas tão importantes, estudiosos aí da matéria, professor Álvaro, Alan. Ô, Cleiton, tem outro colega que está usando o seu nome aí também, viu? Tem 2 Cleiton aí. Quem está com você? Você está com um dublê aí. Quem que está É um usando? dublê, Agora eu tenho vários, são vários Cleiton. Agora tirou a foto também, mas ele estava aparecendo aí. Outro colega professor aí. O Vladimir. Então, agradeço mais uma vez, devolvo a palavra aí, Cleiton, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E parabéns, aí foi um sucesso esse livro, com certeza, de leitura obrigatória. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Guimarães, pelas palavras. Eu agradeço aqui publicamente à Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao programa de mestrado em Economia e Mercados. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Vladimir aqui, ao apoio de sempre aí, ao Alan também, muito obrigado. E agradeço também aos nossos coautores, não poderia deixar de citá-los aqui ao final, não é? Professor Álvaro Moura, professor Andresa Neto, Antônio Márcio Guimarães, Ariana Guimarães, o Davi França Ribeiro, Frederico Straub, professor Joaquim Carlos Racil, Júlio Manuel Pires, da FEL, professor Márcio Pugliese, da PUC, o professor Pedro Rafi Vartanian, aqui nosso coordenador do programa de mestrado, e o professor Wagner Menezes. Muito obrigado a todos, eu agradeço ao preço de todos e até uma próxima oportunidade. E quero deixar publicamente aqui também meu agradecimento ao professor Raci, né, que além de um grande amigo, também foi o meu supervisor do pós-doc, que foi a partir daí das discussões do pós-doutorado que, na verdade, conseguimos encampar esse projeto desse livro. Então, muito obrigado. Não seria nada sem o apoio de vocês. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado aos ouvintes e um abraço a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.